O inverno era sempre bem rigoroso onde eu morava quando isso aconteceu. As noites eram escuras, feito piche, e o vento era forte e incansável. Nós nos mudávamos bastante. E o meu pai trabalhava em uma multinacional que vivia transferindo ele de cidade para cidade. Para começar, a casa onde morávamos, por um breve período, era bem grande. Nós éramos em apenas 4, meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Eu tinha 16 e estava louca para completar 17, e o meu irmão estava com apenas 14 anos. Ninguém realmente sabia da história da nossa casa, então meus pais não tinham nenhum motivo para não se mudar para lá. Algo que eu quero falar sobre essa casa é sobre um corredor que tinha lá, bem comprido e estreito, com várias portas, levando aos quartos e aos banheiros. De noite, aquele corredor era o lugar mais intimidador daquela casa. De noite, quando eu tinha que passar por ele, eu sempre passava correndo para o meu quarto, que ficava no fim do corredor. Naquela noite, a qual irei sempre lembrar, os meus pais foram jantar, e o meu irmão foi dormir mais cedo, já que estava doente e com febre. Eu estava na cozinha preparando a comida, minha sobremesa favorita, sorvete de creme, completo com calda. Depois, eu coloquei todos os pratos na pia e fui ver TV, comendo meu sorvete. Depois que o sorvete acabou, eu desliguei a TV e fui escovar meus dentes, depois de passar pela rotina de me aprontar para dormir. Misteriosamente, eu comecei a sentir um cheiro ruim. Era um cheiro bem estranho, como se estivesse algo queimando. Eu imediatamente corri de volta para a cozinha para ver se o forno estava ligado, mas estava tudo desligado, nada fora do normal. Estranho, eu pensei. Eu simplesmente ignorei o cheiro e fui para a cama, com a barriga cheia de sorvete. Eu acordei 2 horas depois, lá pela meia-noite. Os meus pais ainda não tinham voltado, o que era normal. Eu tinha acordado com o barulho de uma porta batendo. Então pensei, deve ser o idiota do meu irmão. Então eu pulei da cama com uma fúria descontrolada para ir gritar com ele, para parar de fazer barulho no meio da noite. Eu estava andando rápido, como muitas adolescentes enfurecidas fazem, quando não estão de bom humor. Eu abri a porta do quarto dele, pronta para soltar os cachorros e berrar em plenos os pulmões. Mas ele estava dormindo pesado, babando no travesseiro inteiro. Neste momento, o medo começou a tomar conta de mim. Eu saí correndo e fui para a próxima porta, a porta da sala. Então eu senti um cheiro de novo, de alguma coisa queimando. Foi quando eu senti aquele arrepio na espinha, e os pelos dos meus braços arrepiaram. O ar em volta de mim estava gelado. Eu me perguntei se alguém tinha deixado uma janela aberta, mas não. A minha mãe nunca abriu uma janela, ainda mais no meio do inverno. A minha cabeça virou de repente para o outro lado da sala, quando eu vi alguém entrando na cozinha. Eu senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou pelo meu corpo. O meu primeiro instinto foi sair da casa o mais rápido possível, então lembrei do meu irmão e estava dormindo. Eu não pensei, eu corri de volta para o corredor e fui direto para o quarto do meu irmão. Eu o agarrei e dei um chacoalhão nele e falei num tom de voz bem baixo: "A gente tem que sair daqui, tem alguém na casa." Ele arregalou os olhos e saiu correndo pela porta do quarto dele. E eu fui logo em seguida. A gente estava chegando perto da porta do corredor. Eu estava indo bem atrás dele, mas a porta do corredor bateu bem na minha frente. Eu girei a maçaneta para abri-la, mas ela estava trancada. E então eu senti o cheiro de coisa queimada de novo, só que dessa vez estava muito mais forte. Eu virei e vi uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Ele estava se aproximando de mim, andando bem devagar. Só que havia algo de estranho com ele. O corpo dele estava coberto por uma crosta negra. Eu gritei e comecei a destrancar a porta, mas ela não abria. Ele ia chegando cada vez mais perto e o cheiro estava ficando cada vez mais forte. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu achei que estava destinado a morrer na minha própria casa. Ele esticou o braço e agarrou meu ombro. Então eu gritei. Gritei como se a minha vida dependesse daquilo.
e até onde eu sabia, dependia. Então a porta se abriu violentamente, quase me pegando. Era o meu irmão. Ele agarrou no meu braço e me puxou. Então saímos correndo, sem nunca olhar para trás. As minhas costas estavam doendo, no local onde eu tinha me agarrado. Era a pior dor que eu já havia sentido em minha vida. Eu não parava de chorar e de berrar, com meu irmão perguntando por que ele não tinha ido antes. Ele falou que assim que ele viu que a porta bateu atrás dele, ele virou-se para abri-la e não estava conseguindo. Ele falou que me ouvia gritar e bater na porta, mas não conseguia abrir ela. Quando ele me ouviu gritar, ele se jogou na porta com tudo e assim conseguiu abrir ela. Eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei enquanto ficava na rua esperando por nossos pais. Eu chorei quando eles chegaram. Eu chorei quando a gente foi para o motel. Eu chorei o resto da noite toda. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência que eu já tive durante minha vida toda. No dia seguinte, eu não queria voltar para casa. Eu não queria nunca mais entrar naquela casa. Nós nos mudamos depois de 2 dias do que aconteceu lá. E eu não entrei lá nesse período. Depois de algum tempo, eu descobri que um homem muito rico viveu na nossa casa sozinho. Numa noite de inverno, ele acendeu a lareira e acabou dormindo. Naquela noite, a mangueira de gás do fogão arrebentou, o que causou um incêndio na casa, matando o homem de um jeito horrível e doloroso. Depois, a família dele reformou a casa e a vendeu. Até hoje, eu imagino se ele ainda não continua por lá, rondando aquela casa durante o inverno. Boa noite.